Bem-vindos e bem-vindas a mais um programa de podcast aqui, Beleza Completa, comigo, Daniele Sintra, que tenho aqui o maior prazer de aumentar o seu conhecimento e desenvolvimento sobre o que realmente é uma saúde. Você sabe que aqui você encontra conteúdos voltados para a área espiritual, de saúde como um todo, física, mental, cuidado com a alma e também beleza exterior, voltado para a da estética. Hoje o nosso foco vai ser sobre desenvolvimento pessoal. Nossa, que difícil, né? Como é difícil, mas não impossível, nós termos um autoconhecimento para que a gente consiga realmente se desenvolver, né? Crescer. Às vezes preocupamos muito com o desenvolvimento dos outros, mas esquecemos que nós temos que nos desenvolver primeiro. Às vezes a sua equipe de trabalho não está bem, sabe por quê? Porque você não tem um desenvolvimento pessoal da forma correta. A sua energia, a sua atração ali está tão negativa, a sua mentalidade está tão negativa que você não está conseguindo atrair pessoas boas para a sua equipe, pessoas boas para o seu ambiente e pensamentos positivos para a sua mente. Tudo começa no nosso pensamento. Tudo antes de virar uma ação. Primeiro nós pensamos e depois nós levamos aquilo para o coração, que se torna uma emoção, até que passa por todo o processo, até que seja realmente feito. E aí nós vamos ter as consequências. Para então que você tenha um pensamento moldado, você consiga ter a linda arte, porém difícil, de dominar os seus pensamentos. Já diz na Bíblia, né? Você não consegue impedir que um passarinho pouse sobre sua cabeça, mas você consegue impedir que ele faça um ninho. Aí que tá. Se você conseguiu entender essa frase que eu já falei para você, que é lá no livro milenar, né? Então não é de hoje que isso foi descoberto. Você já está no caminho correto. Pensamentos vão e vêm o tempo todo. Só que depende de mim, depende de você deixar que eles virem ou não uma emoção, seja positiva ou negativa. Então eu tô aqui com a Maria. Seja muito bem-vinda, Maria. A Maria trabalha com desenvolvimento pessoal e está fazendo psicologia e psicanálise também, né? E já palestrou em alguns lugares, já gerou muito autoconhecimento, desenvolvimento pessoal para várias mulheres. Então eu quero que você se apresente um pouquinho e conte o que você vai trazer pra gente, porque eu tô muito animada. Eu acho que o desenvolvimento pessoal, ele deve ser contínuo. Você Com concorda comigo? certeza. Primeiro, eu queria te agradecer, Dani, pelo convite. A estrutura aqui tá maravilhosa. E parabéns pela iniciativa de fazer esse podcast e trazer informação tão valiosa para tantas mulheres. O que você tá fazendo aqui tá transformando a vida de várias pessoas. Eu tenho certeza que palavras de vida transformam, né? Igual você falou, palavras de vida, a Bíblia fala que, igual você mencionou a Bíblia, a gente fala aquilo que o coração está cheio. Com certeza. Então, dá pra ver que você tá cheio de palavras de vida aí, que isso se espalhe. Amém! Bom, Dani, como você mencionou, né, eu tô formando em psicologia pela Universidade de Coimbra.
Eu também estou me formando, estou no último ano na minha formação de psicanálise, sou psicoterapeuta, sou hipnóloga e já venho treinando mulheres aí há mais de 3 anos para poder ensinar elas sobre como atrair uma nova realidade, criando novas trilhas neurais. O que são essas trilhas neurais, né? Quando a gente pensa em psicologia, não existe uma psicologia, existem as psicologias, as abordagens. E na psicologia cognitiva, a gente percebe que a pessoa, diante de estímulos, ela tem uma determinada resposta. Acontece que na nossa infância, a gente recebeu vários estímulos, e esses estímulos criaram as nossas trilhas neurais, os pensamentos que a gente tem, as emoções que a gente tem. E na vida adulta, a gente meio que não percebe quais as trilhas neurais que foram formadas ali. Então, no meu conteúdo, lá no meu perfil, tudo, eu ensino essas mulheres a criarem as trilhas neurais certas para poder criar a realidade que elas desejam. Porque na primeira infância, ali, sobretudo dos 5 aos 7 anos, onde a neuroplasticidade está a 1000, a gente percebe que a criança, ela vai absorvendo, como a neuroplasticidade está a 1000, ela vai absorvendo tudo do ambiente. Então, imagina, muitas... HD zero, né? Hã? Tá com HD zero, absorve tudo, Exato, né? Praticamente, entre aspas, uma tábula rasa, se a gente for parafrasear aí com o John Locke. Mas então aí as mulheres crescem, né, todas nós crescemos com essas trilhas neurais que muitas vezes atrapalham a nossa vida adulta, nos relacionamentos, no dinheiro, na vida profissional. E, bom, trabalhar com essas emoções que criaram essas trilhas neurais, você começou falando algo muito bacana aqui, né, sobre como que as emoções, tudo começa na emoção. Sim. Né, tudo começa na emoção. Isso é muito forte, porque se tudo começa na emoção, onde começou suas primeiras emoções? Bem legal. Então, do 0 ao 5, do 0 ao 7, que a neuroplasticidade está a 1000. E quando a gente fala de emoção, a gente tem que pensar que, como tudo começa na emoção, perceba, o estímulo externo que gera uma primeira emoção, depois essa emoção vai criar uma trilha neural. Essa trilha neural não tem uma resposta só, né, do corpo emocional para o corpo físico. Ele cria uma memória. Essa trilha neural, essa emoção sentida lá na infância, é como se criasse uma tatuagem, uma marca em cima de você, no seu cérebro, na sua psique. Então, mas aí vira um ciclo. Por quê? A emoção vem, ela é marcada lá na infância. E o estímulo ambiental, a epigenética, vai forçando cada vez mais, estimulando cada vez mais aquela bioquímica. Então, vamos colocar um exemplo. Uma criança que veio de um ambiente hostil, familiar, onde sentia muita raiva, ódio, orgulho, ganância, seja lá qual que for a emoção que está estruturando aquela psique. O que vai acontecer com ela? Essa emoção vem, é um estímulo. Todo estímulo gera uma resposta. Essa resposta é a trilha neural. Essa trilha neural consolidada. Uma vez que essa trilha neural consolidada, vai ter uma marca na bioquímica e na química, física mesmo. Então, a raiva tem uma bioquímica. O estresse, o cortisol, tem lá uma bioquímica. Essa bioquímica fica marcada no cérebro. E o nosso corpo primitivo, que evoluiu ao longo dos anos, esse corpo vai ficar marcado por aquela emoção, aquela raiva. E pelo fato de ser primitivo, ele vai cada vez mais querer o quê? Automatizar os processos. Então, esse pensamento de raiva que foi plantado, semeado lá na infância, o que vai causar na vida adulta? Ele vai ficar automático, porque é o que o nosso corpo procura fazer. Então, quanto mais estímulos de raiva, de ódio, de ganância que aquela pessoa tem, por causa do ambiente hostil, mais o corpo vai querer que aquilo seja ativado automaticamente. Então, às vezes aconteceu um estímulo de raiva na infância. Mas aí, se for subsequente, aquela criança, ela vai marcar aquela raiva. E essa marca, essa tatuagem causada nela, vai gerar um ciclo, porque o corpo tende a automatizar processos para ser mais fácil, gastar menos energia, não é mesmo? E aí a pessoa entra num ciclo. Porque é muito mais fácil. Qualquer estímulo externo, qualquer coisinha que acontece, o corpo já ativa o cortisol, já ativa os hormônios do estresse.
Porque é muito mais fácil. Então, até a pessoa estar consciente de quebrar o hábito de ser ela mesma, quebrar o hábito de ser o que ela, toda a trilha neural que ela consolidou por anos, imagine. Tem que desenvolver um estado de presença, um estado mental muito forte para sair desse ciclo de decepções e derrotas. Então, na verdade, você está falando que a parte da trilha neural tem a ver com o ambiente que ela esteve ali, né? Então, o ambiente, né? A gente até falou no outro podcast, ele é extremamente importante, né? Total. Então, eu vejo muito isso, como eu sou mãe hoje, né? Então, assim, algumas coisas que, sabe, aquele beliscãozinho que a mãe dava ali, você falava assim, nossa, quando tiver meu filho, eu nunca vou fazer. Aí quando você vê, você fala, meu Deus do céu, né? Tá lá. Fala, gente do céu, tô repetindo os mesmos hábitos. Então, como você disse, e é super verdade, isso é muito inconsciente, essa repetição de ciclo, né? E a gente ter consciência disso já é algo muito de maturidade, de muita evolução, de desenvolvimento pessoal, né? Então, assim, às vezes a terapia, às vezes não, né? Sempre a terapia, ela vai nos ajudar a mostrar esse caminho, porque vai ter um olhar externo, né? Porque às vezes a gente olhando pra gente mesmo, a gente não consegue. E às vezes tem que ter alguém que muitas vezes não vai ser alguém do nosso ciclo, né? Do nosso convívio ali. Eu acho que é aí que entra a terapia. Eu até brinco que a gente faz terapia para poder conviver com quem não faz terapia, né? Vai falar, né? Que esse olhar de fora e falar assim: olha, peraí, é isso aqui, você está repetindo o ciclo. Então, algo que você detestava, você fala, jamais, né? Vou fazer isso. É muito comum também vícios, né? Tipo, a pessoa ali, a criança. Cresceu vendo o pai bêbado ali, né, o tempo todo e às vezes agredindo a mãe e fala, jamais vou fazer isso. E aí lá tá ele, né, fazendo as mesmas coisas. Então, é possível não ter essa repetição? Fazer outra trilha, né, como você chamou, né, de trilha neural, esse nome mais técnico. Achei super interessante, gostei. Trilha neural. Então, é possível a gente mudar essa trilha? Ou não? A gente, tipo, aquilo que foi plantado lá na nossa infância, vai ter que ser aquilo ali, como se fosse um destino? Fala um pouquinho. Para responder, eu vou fazer uma pergunta. Se eu tivesse uma arma aqui na minha mão e desse um tiro assim, ó. Ai, meu Deus. Mas pegou só de raspão, só que deu um dano cerebral. Você acha que você vai ter algumas funções cognitivas que podem ser debilitadas? Sim. Sim, certo. E é verdade. Mas tem chance, mesmo com um tiro, você voltar com a sua função cognitiva normal. Então, imagina o dano que é você perder uma parte do cérebro. É gigante. E imagina o dano que é você viver de trauma, abuso sexual. É um dano também. Viver de um problema da infância muito grave. É um dano no cérebro, é um dano cognitivo, um dano na psique muito forte. Em todas as trilhas neurais, fica tudo bagunçado. Então, assim, imagine, se até com tiro, a neurociência hoje consegue, a neurociência cognitiva consegue ver isso, que mesmo pacientes que tiveram um dano cerebral muito forte conseguem retornar às suas funções cognitivas típicas e normais. Então, imagine com questões emocionais. Mas por que isso acontece? Então, a resposta é sim, é super possível. Mas por que isso acontece? Por causa de uma coisinha no cérebro maravilhosa que eu amo, chamada neuroplasticidade. Incrível. Então, a gente consegue como se fosse renovar esses neurônios ali para ter uma nova linha de pensamento. Exato. Então, Uma nova configuração mental. E como? Como que acontece esse processo? Bom, existem várias técnicas, métodos. Na internet aí tem um monte de técnicas e métodos que mudam a sua mentalidade. O que eu mais gosto para pessoas que estão começando nessa jornada, eu gosto de auxiliar o seguinte. Primeiro, passa a identificar no seu dia a dia quais são as crenças fortalecedoras que você tem. Foque nelas, reforce elas. Segundo, tente analisar em si quais são as crenças limitadoras. Mas, aí, igual você falou, é difícil você olhar para si. O tanto que é importante procurar um mentor, procurar um terapeuta, procurar alguém que te auxilie e olhe com um olhar fora de emoções para poder te auxiliar. Mas
Só faça esse exercício, porque assim começa o autoconhecimento. O autoconhecimento tem várias portas, né? Tem infinitas portas. Uma delas, procure analisar suas crenças internas. Diante disso, uma coisa que eu adoro, adoro e adoro são afirmações positivas. Tem muita gente que critica e tá super válido criticar. Tudo está à mercê de debate. Mas por que as afirmações positivas são tão poderosas? Lembra lá no começo que a gente falou que todo estímulo gera uma resposta? Uma pessoa que, do 0 ao 7, que recebeu vários estímulos que só trouxeram respostas negativas na psique dela, ela vai precisar de novos estímulos. Então, as afirmações positivas é o comecinho, é para quem tá dando o pontapé. Mas existe uma forma certa de fazer as afirmações positivas, não é de qualquer jeito. Se for de qualquer jeito, não vai dar certo. Qual a melhor forma de começar fazendo essas afirmações positivas? Primeiro, uma pessoa que não está nesse processo de jornada de autoconhecimento, jornada de transformação interior, transformação externa na beleza, porque mudar a beleza também é mudar um estado de consciência. Sim. Total. Você vê que a beleza interna reflete muito a beleza externa, a harmonia interna reflete na harmonia externa. E como que pega uma psique desarmônica e faz ela ficar externamente harmônica? As afirmações positivas para esse perfil de pessoa que está começando agora nessa jornada. Por exemplo, se a gente começa a falar as afirmações positivas, eu sou isso, falando de um jeito sobre aquilo que você quer se tornar. Muitas pessoas começam ensinando assim, já faça falando eu sou isso, eu sou aquilo. E para você mesmo, em casa, em frente ao espelho, olhando no seu olho, você vai criar uma nova configuração mental sobre a sua autoimagem, sobre quem você é e quem você quer se projetar no mundo. Então, a afirmação, mas assim, começar assim é um erro. Não só um erro, mas um equívoco de graves consequências. Por quê? Uma vez que você chega já falando, eu sou poderosa, eu sou uma grande empresária, eu sou uma grande comunicadora. Hello, seu inconsciente não gosta não sabe disso, não sabe o que é isso, nunca viveu essa realidade. Você já começa a falar coisas de alta frequência, coisas de alta vibração, sendo que ele nunca ouviu falar sobre isso. Então, começar com as afirmações desse modo é um erro, é um equívoco. Então, como que você tem que começar, sem o seu inconsciente gerar uma reação de isso é mentira, e você começa a pensar para você mesmo, apontando o dedo para você mesmo, dizendo, não, isso tá errado, isso é mentira, eu não acredito nisso, sou uma mentirosa, e a autossabotagem vem. Então, quando começa assim, prepare-se, vai dar errado. Mas qual a melhor forma, então? A melhor forma é, já que seu inconsciente vai te acusar, vai te dizer, porque ele não está acostumado com isso, e o seu inconsciente é o que rege a sua realidade, segundo a psicanálise, o que você tem que fazer? Em vez de você falar, eu sou tal coisa, eu sou uma grande médica, eu sou um grande advogado, eu sou o melhor profissional da minha área, em vez de você falar isso, você vai você vai falar só a palavra. Por exemplo, você quer construir mais riqueza. Você não fala, eu sou rica, você fala, riqueza. E vai falando isso no dia a dia. Então, você quer passar num grande concurso. Inteligência, sabedoria, perspicácia, rapidez, velocidade. Comece a falar isso para você durante o dia, quando você vai fazer tarefas simples, ou assim, e mais assim, sobretudo, no momento em que acorda e no momento que vai dormir. Porque nossa mente é dividida entre consciente e inconsciente. Basicamente, existem outras tópicas, algumas visões mais complexas. Mas, basicamente, só para a gente pegar como fim de exemplo aqui, consciente e inconsciente. O consciente é como se fosse uma sentinela que fica lá no portão, como um guardinho do portão, assim, ó, bem com cara de raivoso, assim, ó. Não vou deixar qualquer coisa passar aqui pro inconsciente, não. Porque é um filtro, é as crenças, os valores, aquilo que ele construiu ao longo da vida sobre a verdade de quem ele é. Então, não deixa passar qualquer coisa. Bom, mas durante o sono, a gente vai indo para os estados gama, estados alfa, estados teta. Nesse estado teta de sono... Tô falando muito, deixa eu pegar agora. Nesse estado teta de sono, a sentinela foi
dormir. Então é o momento perfeito para você começar a fazer as afirmações positivas. Porque você não tá com o crivo da crítica, o crivo do julgo, da julgação que o consciente faz. Então, é o momento em que você mais tem acesso ao inconsciente, lá que você muda os seus comportamentos. Porque os nossos comportamentos são regidos pelo inconsciente. E então, a gente mudando, né? Como o inconsciente, ele manda mais do que o consciente. Não é isso que você disse? Então, eu tenho que trabalhar esses pensamentos. Maria, eu acho que faz tanto sentido o que você está falando, porque eu tive uma transformação, assim, de posicionamento muito grande. E aí, o que eu tive que fazer? Eu procurava essas palavras sempre vinda pelos outros, né? Então, assim, eu sempre fui uma pessoa que necessitei muito de validação, assim, validação, mas peraí, mas não vai dar um elogio, sabe quando você faz aquela comida gostosa, e aí fala, não, mas peraí, ninguém vai elogiar, então eu precisava disso o tempo todo. E aí, essa autoafirmação, essa validação o tempo todo, assim, então eu deixava que me dominasse. E aí, no meu inconsciente, o que falava pra mim? Tipo, se hoje eu não conseguir uma validação, nossa, você é um nada, né? E aí vinha, acho que a palavra que vinha era fracassada, fracassada, fracassada. Tipo isso, né? E aí né, claro que estudando também, eu adoro estudar sobre psicologia. Eu amo estudar, né? Apesar de ser da área da saúde, mas não. Mas se fosse pra mim fazer, tipo assim, mais um curso, se eu fizer, assim, meu divórcio tá assinado. Eu já tenho Nossa, mas ir pro quarto três graduações, já tá bom, tá de bom tamanho. Mas eu amo estudar psicologia. Porque eu acho, assim, o cérebro humano uma coisa incrível, né? E aí você falou uma coisa que desmistifica muito algo que eu detesto, que é o vitimismo. Porque a pessoa, muitas vezes, ela usa isso, né? Tipo, não, mas eu cresci assim, nossa, mas eu sofri ali quando eu era criança. Tá, ok, ela tem ali uma, né, como você disse, uma trilha neural ali diferenciada, tem um trauma, ok, mas vários empresários, várias pessoas de sucesso passaram por vários traumas e onde eles estão hoje? Né? Agora me deu um branco. Como que é o nome daquela apresentadora americana? Oprah. A Oprah, né? Então, assim, ela sofreu abuso de todas as pessoas, A né? história dela é muito A história forte. dela é incrível. E quem é ela hoje? Então, assim, eu não aceito. E, assim, eu tenho realmente meio que uma repulsa de pessoas que utilizam a história de tristeza, sabe? Para justificar o seu fracasso de hoje. Quando eu falo de fracasso, não tem nada a ver com dinheiro. É o fracasso de, eu vou ficar de pijama, ai meu Deus, eu não posso passar um batom, eu tenho que ser a mais feia mesmo, quanto mais desarrumada eu estiver, melhor, né? Porque as pessoas vão ter mais pena de mim, aí vai querer me dar mais coisas, né? Então, assim, eu trabalho com muitas pessoas e muitas pessoas de vários perfis diferentes, né? Então, eu trabalho com a área da estética, mas também sou professora de pós-graduações em vários lugares, então tem vários perfis de pessoa. Então, o que eu mais vejo, assim, do vitimismo, né? Tipo assim, coisa básica, né? Nossa, não entreguei o trabalho, porque, nossa, meu menino adoeceu, o funcionário, né, que mata a tia, mata a mãe, né, vai matando o povo, né? Ou então, assim, tá internado, porque aconteceu isso, aí eu não pude vir trabalhar, mas eu sou coitada, por isso que eu não consigo crescer na vida. Então, utiliza essas desculpas como um amuleto ali mesmo. Falar assim, olha, peraí, eu não sou ninguém, mas não me culpa, não.
né? A Uhum. culpa é ali do meu pai, da minha mãe, a culpa é do vizinho, a culpa é de não sei quem. Então, não traz essa autorresponsabilidade. Então, você falando sobre isso, essa possibilidade, né? E de zerar, né? Porque você deixou bem claro isso, que é possível sim, né? Claro que ninguém sofre de demência, a gente não quer sofrer, né? Não quer sofrer de Uhum. demência, então a gente lembra. Uhum. Mas eu gosto de dar um exemplo legal, assim, em relação à cicatriz. Quando você passa por qualquer tipo de cirurgia, pode ser a cirurgia melhor, mais bem feita na vida, né? Ela vai ficar uma cicatriz. Pode ser uma cicatriz maravilhosa. E aí, aquele lugar que foi cortado, ele não é mais a pele, né? Como eu trabalho com a área, né, de pele, né? Então, assim, a pele não é mais a mesma. Não adianta falar. Mas ela não perdeu a função. Ela continua ali, protegida, íntegra, né? E vida que segue. E vida que Uhum. segue. Então, não é isso que vai fazer a gente parar. Então, as cicatrizes, ela fica, né? E aí, as cicatrizes, elas, pelo menos hoje, a minha visão é que toda cicatriz que eu já tive, quem é a pessoa que não teve cicatriz? Né? Se você pegar uma pessoa ali, mas nasce no berço de ouro. Nossa, quantas pessoas ricas que você vê, né? Gente, mas peraí, a pessoa era tão linda, rica, suicidou, tirou a própria vida. Uhum. Então, se fosse esse o caminho, nunca sofreu um abuso, nunca. Mas não é isso, né? É muito mais do que isso. Então, às vezes, aquela pessoa ali é porque ela precisava, às vezes, de uma autoafirmação o tempo todo, porque ela não conseguia trabalhar essa palavra, né? E aí eu comecei a trocar a palavra fracasso por empoderamento, por poder, entendeu? Uhum. Então, assim, eu sou poderosa. É uma nova trilha neural que você criou. Uhum. Sim. Total. A Então, trilha assim, neural do automerecimento. mas, igual você disse, é perfeito, assim, é igualzinho, assim, eu falo com, né, com propriedade, porque eu vivi muito isso, e o seu cérebro lutar contra aquilo, às vezes tinha momentos que eu tinha que falar em voz alta. Porque só na mente. Sabe aqueles desenhos animados que fica assim, ó? O diabinho aqui e o anjinho, Aham. assim, ó. Fica lá lutando. Quem vai ganhar? Mais ou menos aquilo ali. Então, e luta mesmo, porque a gente sabe, né, que estuda anatomia, o nosso cérebro, ele tenta economizar energia o máximo possível. Então, ele odeia gastar energia. Então, ele odeia pensar, ele Uhum. E quer sempre odeia automatizar pra ficar quer mais sempre fácil. automatizar, né? Então, Uhum. assim, falando do inconsciente, quantas vezes eu já entrei dentro do carro, de repente eu falo, mas já cheguei? Mas peraí, eu nem vi o que aconteceu, né? O Uhum. inconsciente, Total. né? Então, tipo assim, tinha que ir para outro lugar. Nossa, mas peraí, eu tô de folga hoje, né? Não ia vir trabalhar, era para ter outro lugar. Então, o pensamento, ele é muito importante. Só que o que eu vejo? Eu vejo que as pessoas focam mais lá no final, né? Elas focam ali no ato, né? Uhum. Então, como que é a frase mesmo? O pensamento promove emoção, O pensamento gera molda a a realidade emoção, né? E e essa emoção gera um. um sentimento, Uhum. né? Que esse sentimento vai gerar uma ação, Sim, sim. né? Uhum. Positiva ou negativa, mas gera uma ação. E Uhum. cada ação, já diz Newton, né? Cada ação gera uma reação. Uhum. Então, não tem como você ter uma ação e não ter uma reação. E aí é a lei do plantio, né? Então, Sim. assim, que é a única coisa que realmente não tem como fugir da parte física da realidade. Se Uhum. você plantou maçã, você não vai colher laranja. Sim. Então, não tem como, só porque se você plantou maçã querendo laranja, opa, peraí, deu errado. O que eu tenho que fazer agora? Plantar o certinho, né? Plantar o certinho. Aí é isso, né, que gasta energia, né? É Uhum. aí que tá a mudança de trilha que tem que acontecer. Exato. Nossa, quando você estava falando de vitimismo, me deu um insight muito bacana. O Jacques Lacan, que é um psicanalista francês, ele fala o seguinte, que o inconsciente é estruturado como linguagem. E o que que é a linguagem? Isso é muito forte. Se a gente for parar para pensar, isso é muito forte.
Porque a gente tá aqui falando de o quanto que é importante a fala que você diz pra você mesma, né? Porque a coisa mais importante que você fala é aquilo que você fala pra você mesma, não é? Então, esse psicanalista, ele vai falar o quanto que a linguagem estrutura a nossa psique. Então, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente fala pra nós mesmas, o tanto que isso vai estruturar quem a gente é. E ele principalmente diz o seguinte, que se o inconsciente é estruturado como linguagem, o que é linguagem? Linguagem é um conjunto de significantes e significados. Os símbolos, o que são? São significados. Não são diretos, são inconscientes. Então, aqui no nosso cenário, tem vários símbolos inconscientes que estão passando uma mensagem. Igual a gente estava falando aqui antes de começar. Então, o que é difícil nessa jornada do autoconhecimento, de olhar para as sombras, olhar para aquilo que está muito escondido, por quê? Porque a nossa linguagem, as nossas visões de mundos, elas estão coladas, tatuadas no nosso inconsciente enquanto símbolos. Por isso que é tão difícil acessar. Por isso que é muito mais complexo. Uma experiência aconteceu lá na infância de uma paciente que é uma cliente que eu atendo como hipnóloga também, né? Ela na infância, quando ela estava na escolinha, acabou todo mundo na sala riu dela de uma atividade que ela fez. E ela foi com queixa pro consultório como: eu procrastino demais. E a gente viu essa correlação. Parece que não tem correlação, porque é uma interpretação que a pessoa dá. Então, por exemplo, o vitimismo, igual você falou, é uma interpretação que ela tá dando ao mundo. É a forma que ela tá interpretando o mundo. Essa mulher, ela interpretou o mundo como: eu procrastino, mas ela não sabia por quê. Porque o motivador da ação que estava no inconsciente era uma representação imaginária, simbólica, que não tinha nada a ver com a coerência racional. Não tinha como racionalizar aquilo. Então, a gente resgatou aquelas emoções e percebeu que era aquilo. Então, veja, quando a gente fala de vitimismo, né, é muito bom a gente também falar da diferença entre vítima e vitimismo. Porque a vítima, qualquer pessoa pode ser vítima. A gente pode estar andando no carro e alguém bate na gente. Naquele momento a gente foi vítima. Mas agora, o que é vitimismo? É depois da batida do carro, depois do acontecimento, eu ficar murmurando, eu ficar me colocando para baixo, dizendo: como o mundo é terrível comigo, tá tudo contra mim, Deus tá contra mim. Entendeu? É esse paradigma que faz a pessoa entrar numa frequência tão baixa, mas tão baixa, que ela tende a destruir as coisas dela. Sabe qual que é a frase que eu mais falei durante toda a minha vida? Por que tudo pra mim é mais difícil? Ó. E aí, era mesmo? É. Gente do céu, quer ver? Eu chegava e falava assim, não, sorteio, por exemplo. Falava assim, não, todo mundo, eu não tenho nem chance de ganhar sorteio, porque eu nunca ganho. Então, eu ganhava, nunca ganhava mesmo, não. Vai ter vaga pra todo mundo, totalmente, mas pra mim não vai ter. Todo mundo consegue ganhar dinheiro de forma leve e linda. Não, mas eu tenho que trabalhar até morrer. Eu falava isso o tempo todo. Mas eu não tinha essa visão de o quanta coisa ruim eu estava atraindo, né? Essa energia, essa frequência. Então, vivia numa frequência horrível. Então, como que eu vou gerar, por exemplo, algo bom para minha equipe, algo bom para minha, né, pro meu time, para as minhas alunas, se eu já chego com uma energia horrível? Né? Se eu já chego ali totalmente desmotivada e já achando que tudo pra mim é pior. E realmente, o pior é que realmente era o pior mesmo, mas porque eu mesma estava determinando isso pra mim, né? Então, hoje eu acredito muito que você determina seu dia. Tem uma frase que é bem legal, né? Que você não tem controle sobre o que as pessoas pensam de você, né? Ou fazem com você. Mas você é responsável pela forma que você se comporta em relação àquilo que foi feito, né? Aquilo que... Então, tipo, se estão falando mal, né? Porque eu tinha um negócio disso, de, nossa, o que vai pensar de mim? Uma vez eu perdi uma oportunidade incrível de coordenar uma instituição grande, né? Tipo assim, oportunidades, elas vêm, outras, mas aquela não volta. Então, isso já tem uns 3 anos, mais ou menos. E aí, eu era nova na empresa. E sabe por que eu rejeitei a oportunidade? Que eu pensei, gente, como? Não, eu acabei de chegar. Olha pra fulano, tá aqui tem um tempão. O povo vai achar que eu tenho rolo com o dono.
E eu Aham. coloquei aquilo na minha cabeça, falei, não, gente, vai falar, certeza o povo vai falar que eu tô com rolo com esse dono, porque não tem lógica, eu não. E aí, o que aconteceu? Simplesmente outra pessoa aceitou o carro, Olha né? só. Então, Uhum. por quê? Porque nós não somos insubstituíveis. E aí, aquilo ali foi me trazendo um atraso. Então, eu falo Uhum. que eu estou 5 anos, no mínimo, atrasada no meu sucesso, na minha escalada. Por quê? Porque eu deixei não sei se você chama de crenças, né? Também, assim, não sei se utilizou outro nome, mas eu sei que são coisas que eu acreditava que eu não sei em qual momento surgiram, não sei te falar sobre isso, mas provavelmente foi, né, durante Uhum. toda a decorrer da minha vida. E eu acreditei naquilo ali, eu tomei aquilo como verdade e parece que não tinha mais como não ser verdade. Só que chegou um momento que eu falei assim: peraí, eu não consigo mais. Eu não consigo mais. Se for dessa forma, todos os dias eu achar, hoje aquele boleto eu não vou conseguir pagar. Não, hoje a minha empresa não vai dar certo. Então, se for para acontecer daquela forma, eu preferi o quê? Desistir. Então, passou pela minha mente desistir de tudo. Só porque, ainda bem, né, que eu tive, né, através de pessoas, do ambiente, né, de mentores, que conseguiram trazer para mim essa parte de frequência, né, Uhum. de, tipo assim, tava dando errado porque eu estava na frequência errada. E aí eu também nunca tinha ouvido falar sobre isso, sobre frequência, a não ser a frequência dos hertz ali que eu ensinava para minhas alunas na aula de terapia. Então, assim, eu sabia esse tipo de Aham. frequência, Uhum. né? Então, mas essa frequência, essa energia, e eu comecei a falar, gente, peraí, então vamos mudar os hábitos. E eu passei por esse processo você falou, né, sobre colocar os pontos, como é que foi mesmo que você falou a tarefinha? É, Primeiro, você não fala eu sou das afirmações positivas, você não, só mas, fala a mas para falar palavra. o quê em relação a relatar os pontos positivos da pessoa? Exato, as crenças, né? As As crenças crenças positivas, fortalecedoras. Uhum. fortalecedoras. Minha filha de Deus, eu não tinha nada de. Eu não conseguia falar nada de bom de mim, não. Eu falava assim, Uhum. não, peraí. Não, aí eu pensava, não, isso eu acho que. Não, mas peraí, eu acho que não é tanto assim também, não. Não, mas. Ah, mas aquilo. Não. Por quê? Porque as pessoas me viam como, nossa, sabe? Uau! E eu, tipo, nada. Sabe, eu falo assim, gente, mas peraí, mas como que fulano me achava isso? E aí, o fato de as pessoas terem uma visão a meu respeito, que na verdade era a visão correta, mas Uhum. eu não ter essa visão, me levava mais pro fundo do poço. Por quê? Porque eu tinha que manter algo, falava, gente, mas eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir chegar na expectativa do que as pessoas querem de mim. Até que eu decidi, tipo, peraí, decidi não, né? Eu vi e decidi. Ninguém tem que ter expectativa a meu respeito. Quem tem que ter expectativa a meu respeito sou eu mesma. Então, Uhum. sou eu que tenho que saber onde eu quero chegar, se eu vou ser criativa, se eu não vou, se eu vou ser boa naquilo ou se eu não vou. Sou eu que decido, sou eu que decido o momento que aquilo vai ser ou não importante para mim. Então, eu comecei a trabalhar o meu cérebro de uma outra forma. Trilha neural da autoconfiança que você conseguiu Trilha trilhar nesse neural, processo já inteiro. aprendi esse nome chique agora. Então, essa trilha neural que eu comecei a falar. E aí, Uhum. sério, era muito difícil pra mim. Lista de defeitos, aponte 5 defeitos. Nossa, eu tinha uns 20 pra apontar. E olha só a revolução mental que você fez para estar aqui hoje, às vezes, com um paradigma, uma trilha neural de insuficiência, e hoje aqui fazendo seu próprio podcast. O tanto que a pessoa que escuta isso, ela também pode se projetar em você e dizer: olha, eu tô sendo assim, então quer dizer que eu também posso me É projetar igual ela. É possível. possível. Sim. Ai, total. Você falou algo muito interessante das frequências, né? Acho legal a gente entrar nesse assunto. O que que você acha? Sim, bora. Bora. Então, só pra gente fechar um pouquinho das afirmações positivas, aí eu já pega o gancho e a gente vai pra frequência. Só pra fechar as afirmações, então, uma vez que você analisa suas crenças fortalecedoras, limitadoras,
agora no começo, não fala eu sou tal coisa, mas procure falar somente as palavras para ir jogando de forma devagar, para a sentinela não entrar de uma vez, para a sentinela não barrar, o consciente, né, o guardião do portão não barrar, vai falando essas palavras que de pinguinho em pinguinho, em pinguinho, em pinguinho, você vai inundando isso no seu inconsciente, aí vira um rio, aí vira um lago, vira um rio, vira um mar, e aí quando você vê, bum, você é isso. Você é aquilo que você se tornou. Você é o que você vê, você se torna o que você fala, né? Exatamente. E então, o tanto que, olha, o tanto que as palavras são fortes. Como que Deus criou o universo? Como Deus criou tudo o que existe? Gênesis 1:1, no princípio Deus criou os céus e a terra, e Deus disse: haja luz, e houve luz. O que que Deus disse? Deus disse, Deus falou, ele criou o universo falando. Então as palavras é a coisa primordial. E quando você reconhece a sua imagem e semelhança do Criador, você percebe que ele também deu um poder inato às nossas criaturas, né? Para poder mudar o mundo com o poder que é a imagem e semelhança dele, através da fala. Então, assim como a sua palavra pode ser palavra de vida e transformar, principalmente para quem você, né, casada, a Bíblia fala que a mulher, ela pode ser a pessoa que vai jogar aquela casa para as alturas, mas também pode ser aquela que, através das palavras, através da tolice, jogar aquela casa pro vale da sombra da morte. Então as palavras são muito importantes e uma vez que você entende isso, você toma muito mais cautela para poder ver o que eu falo para mim mesma, o que eu falo para os outros, o que tá saindo da minha boca. O problema é que a gente só fala aquilo que o coração tá cheio. E normalmente os problemas da vida, os problemas nos relacionamentos, no trabalho, a gente traz todo esse problema pro nosso coração. O que vai sair? Palavra de morte. E aí que tá o erro. Aí que você começa a fazer trilhas neurais equivocadas. E as palavras, elas também afastam ou aproximam pessoas. Sim. Eu percebi que algumas pessoas só gostavam de estar perto de mim porque a gente meio que discutia a vida. Ah, um fracasso, sabe? A vida tá ruim, não tá? Nossa, tá ruim demais mesmo. Não, mas esse ano ninguém tá ganhando dinheiro. É verdade, ninguém tá ganhando dinheiro mais. Então, às vezes eu tava até melhor do que a outra pessoa, mas eu me colocava no mesmo pacote. Uhum. Entendeu? Então, assim, por quê? Por causa dessa falta de confiança. Tipo, não, vou magoar fulano. Não, mas aí ele vai achar que eu tô superior, né? Então, tipo assim, eu tô quebrado. Você vai falar assim, nossa, minha conta tá cheia. Então, né, mas Uhum. não é isso. A gente tem outras formas de fazer isso, de mudar essa frequência, né? Então, de trazer essa pessoa pro nosso lado, falar, nossa, não, mas vai melhorar, né? A gente tem que olhar pra frente, né? A gente tem pessoas que estão dando certo, por que que a gente não vai dar? Então, quando a gente traz isso, algumas pessoas ficam chateadas. Porque muitas pessoas estão à nossa volta só para fofocar. Porque elas se alegram na nossa tristeza, né? E aí, voltando para a Bíblia também fala, né, que é mais válido aquela pessoa que está ali chorando, né, numa festa ali, né, tô com você numa festa, do que chorando num velório, mais ou menos assim a palavra. Uhum. Por quê? Eu choro vendo filme, eu choro vendo Frozen. Então, chorar, quando você vê uma pessoa chorando, é muito fácil. Agora, quando você está em festa, né, inaugurando ali seu negócio, você está em crescimento, você está em expansão, várias pessoas entristecem. E Uhum. aí, não é só ficar triste e tá tudo certo. Não, é inveja, né? Às vezes elas estão num patamar muito mais alto do que o nosso, ou é algo que não tem nada a ver, mas elas só não querem que a gente esteja bem. Uhum. Simples assim, né? Na cabeça delas, só não tá certo que a gente esteja numa posição legal. Uma vez uma pessoa que era parceira minha falou bem assim, trabalhava junto, tudo, e aí ela foi bem sincera. Algumas pessoas agem dessa forma, mas não falam a frase, né? Ela falou bem assim: Olha, Dani, você é uma pessoa muito excelente no que você faz, mas não dá pra você continuar aqui, porque
as pessoas gostam de ver os outros bem, desde que não sejam melhor que a gente. Fico chocada. Mas, tipo, pelo menos ela falou a frase. E aquilo ali eu lembro todos os dias, sabe? E outras pessoas simplesmente fazem. Então, se eu for ficar me preocupando com o que fulano tá achando, o que tá resolvendo, eu vou viver a vida de outras pessoas. E O foi sonho de isso que eu outros. percebi. Então, eu tava vivendo a vida de outras pessoas que não era a minha. Então, a partir do momento que eu falei, não, mas peraí, qual que é pra que eu tô aqui? Por que eu tô nessa terra, ocupando um espaço aqui? Não é para ocupar espaço. Então, o meu foco é transformar vidas, é ter projetos sociais, sabe? É levar ali o melhor, levar palavras de ânimo, falar assim, olha, eu venci, tô vencendo, porque a gente tá vencendo todos os dias, né? Eu não quero chegar no máximo, porque eu acho que quando você chega no máximo, você chegou no fundo do poço de novo. Porque você se acha demais. Então, eu falo, eu quero morrer aprendendo. Tá lá, assim, ó, o último suspirinho no caixão quando eu tiver 120 anos, né? E aí, cheio de cerejeira, tudo quanto é lugar. Mas eu ainda vou estar aprendendo alguma coisa. E isso que você falou do elogio é muito interessante, porque se um elogio te engrandece, então qualquer crítica vai te derrubar. Se você não Exatamente. tem um eixo onde não importa o que o mundo está dizendo, o que importa é o que Deus está dizendo para mim mesma e o que eu consigo enxergar com base em evidência, em realidade do que eu já fiz na minha vida e onde eu tô agora. Se você tem esse eixo interno onde não importa o fluxo de problemas e pressões externas que estão vindo fora de você, você tem o seu eixo. Se a gente for pegar uma mola, Dani, e imagina uma mola aqui. Se a gente pressiona essa mola, o que a gente está fazendo? A gente está colocando sobre ela uma energia. Toda ação tem uma sua reação, né? Isso. Então, essa energia que está sendo pressionada para baixo, ela vai ter uma força igual para cima. Mas você percebe que isso é uma metáfora perfeita para poder ilustrar em que o mesmo mundo te colocando pressão, mesmo mundo te colocando contra a parede, se você consegue ter a resiliência de equiparado a uma mola, você consegue transmutar essa energia, canalizar para fora, né? Então, é exatamente isso, assim, se o elogio te engrandece, qualquer crítica também vai te derrubar. Nossa, isso é muito forte. Muito forte. Ai, meu Deus, olha aí, Daniela aí, não sou mais essa, tá? Eu achei incrível como que você rompeu com o ambiente, porque assim, mesmo com tantas pessoas negativas, e as pessoas passam por isso, assim, o tempo inteiro, qualquer pessoa que vai estar escutando aqui, tá passando por isso em alguma fase da vida, o quanto que romper com os laços afetivos e negativos é um salto, né? E você deu esse salto. Muito. E assim, nossa, é muito assim, sabe, da minha história, do que eu tive. Eu tinha um problema seríssimo em desapegar de pessoas tóxicas. Parece que eu atraía pessoas tóxicas. Sabe? Pessoas tóxicas. Por quê? A pessoa tóxica, ela é inteligente. Ela sabe, ela conhece ali a sua linguagem do amor. Então, a minha linguagem do amor, eu só falo assim, não, mas você tá linda hoje, sabe? Mas por Assim, dentro tá te sugando ali. entendeu? Então eu pensava, né? Igual eu estava falando um pouquinho sobre a parte de, até em relação empresarial, demissão de funcionários. Ai, gente, mas, nossa, eu não posso. Ai, eu tô boazinha. Aí, tipo assim, sabe? Não, hoje eu vou demitir. Hoje eu vou demitir. Aí lá vem a funcionária. Nossa, Dani, sabe aquele cliente que a gente tava querendo fechar? Pois é, não é que eu fechei. Ai, meu Deus, gente, isso é hoje. Agora. Aí o que acontece? Ah, não vou dar mais uma chance. E aí vai consumindo. E aí foi me consumindo. A boazinha. Então, assim, a boazinha. Não, mas ela é boazinha demais. Não, é só isso, assim. Dani é boazinha. Então, hoje, eu sou uma boazinha, um pouco. Eu sou boazinha ainda um pouco, mas eu não era boazinha, sabe? Era bobinha. Entendi. Fácil de ser manipulada. E, na verdade, eu achava que não. Eu achava que eu era top das galáxias, peraí, né? Eu tô aqui, liderança, pá. Mas na verdade não, por quê? Porque quem conhecia ali a minha linguagem, conseguia me manipular de forma extremamente fácil. E você falou sobre, né, quem gosta de elogio, não aceitar a crítica. Então, por isso que eu vivia sempre o quê?
alto e baixo, alto e baixo. Eu falo, nossa, Oscilando. hoje eu vou conseguir. Tá. Nossa, amanhã já, tipo, nossa, sou fracassada mesmo. Ah, tá vendo? Por isso que não dá certo. Ah, não sei o quê. Mas peraí, mas ontem você era uma pessoa, hoje você é outra. Então, hoje eu consegui. Então, assim, eu sou a prova do que você está falando que realmente é possível. Então, eu consegui, entre muitos altos e baixos, com dificuldade, com treinamento constante, né? Ainda a gente vai estar em processo de evolução sempre, né? Uhum. De conseguir falar isso. Peraí, não, mas é crítica? Opa, é crítica que me serve? Geralmente não serve, né? Então, descarta. Ah, reclamou isso. Me serviu para alguma coisa? Não. Então, não aceito crítica de quem não construiu nada. E pronto. Então, assim, hoje eu consigo ter uma estabilidade. Por quê? Porque eu sei onde eu quero chegar, muito bem definido, e eu sei que depende de mim e que ninguém vai me parar. A não ser eu mesma e Deus. Só. Só existem essas duas pessoas possíveis, nem meus filhos, né? Isso é fruto de uma decisão, né? Igual você falou, às vezes as pessoas querem focar lá no final, sendo que esquecem que lá no começo, tudo começa na mente, a mente começa a mudar a realidade que tá lá no final, elas pulam essa etapa. E essa etapa exige, principalmente, você decidir. A decisão é tão importante, parece que é um processo simples no processo de manifestar uma nova realidade, mas não é. Você vê que a maioria das pessoas que vive os sonhos dos outros, que serve os sonhos dos outros e não seus próprios sonhos, são as pessoas que não decidiram. Por exemplo, eu tenho uma mentorada que ela queria muito viajar, passar lua de mel em Maldivas. Só que ela falou, nossa, era meu sonho desde muito tempo, desde anos, mas eu acho que não vai dar, a gente tá gastando muito com casamento, tá muito difícil. Aí eu falei, você não precisa de dinheiro pra poder ir. Você precisa de uma decisão. Você tem que olhar a passagem. Você tem que se ver lá. Você tem que se visualizar lá. Você tem que... tá achando difícil pra ir? Olha as promoções. Fica o dia inteiro lá olhando as promoções. E você vai se conectando com aquela energia, com aquela realidade, e as coisas vão acontecendo. Deus vai trabalhando, vai colocando a sua mão, se for da graça dele, se for da vontade do que deve acontecer. Então, fica tranquila, solta. Então, o apego também, né? O apego, ele dificulta você manifestar uma nova realidade. Ou seja, o apego a quem era ao passado, o apego às antigas trilhas neurais. Um apego àquilo que está recheado da primeira infância, que a pessoa não quer simplesmente soltar. Exatamente. Maria, que papo gostoso esse, Foi mesmo. viu? Que maravilha, né? Gente, beleza completa é isso. Então, aqui você vai encontrar de tudo, né? Espiritualidade, mentalidade, renovação de mente, né? Trilha neural, agora eu já aprendi o nome chique. Então, mudança de trilha neural, né? Essa parte de neuroplasticidade, Sim, né? Que você falou também, essa parte de reconstrução ali dos seus pensamentos, né? Traçar metas reais, ter sonhos, ter posicionamento e decisão. Então, muito Obrigada, Dani. Foi muito bom estar contigo. Para finalizar mais um pouquinho, deixa uma dica, só uma dicasinha para poder a pessoa saber como mudar essa trilha. Uma dica. Na verdade, uma lição de vida. A coisa mais importante que você fala é aquilo que você fala para você mesma. Não ignore as vozes internas, os sussurros internos. Tem algo sobre você dizendo para você mesma o que você é e onde você vai chegar. Se essas vozes não são coerentes aos seus resultados e àquela realidade que você quer projetar no futuro, reestruture essas vozes de acordo com o mapa que a gente deu aqui. Você vai ver que a sua vida vai mudar. Ai, meu Deus, que maravilhosa. Gente, bom demais, viu? Mais uma vez, muito obrigada. Vamos bater novos papos por aqui. Com certeza. Né? Muita coisa para poder agregar. Então, muito obrigada, gente, por participar, por nos acompanhar nesse mais delicioso podcast aqui, que trouxe uma energia boa. Então, receber a nossa energia, essa frequência positiva que a gente tem para poder te oferecer aqui em cada episódio. E até o próximo.